Olá, graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Muito bom dia. Essa é a nossa quarta-feira. Irmã Mirelle, Bruno, Adélia, graça e paz, Rosângela. Vamos chegando para o culto das 5:30 da manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha, estamos mais uma vez aqui. Nós temos sido agraciados com uma alegria inexplicável em estarmos aqui. Maciel, graça e paz. Alegria muito grande em poder fazer parte de um propósito, de uma visão. A Bíblia diz que existem muitas promessas acerca daqueles que entendem o propósito. Irmã Zenaide, aqueles que são chamados por um propósito, aqueles que são despertados para uma visão especial de Deus em um determinado tempo. Pastora, graça e paz, minha amada companheira, glória a Deus, glória a Deus. Nós temos feito perguntas e até achei que hoje eu ia ler os primeiros versículos aí do capítulo 4, mas o Senhor me fez lembrar de algo muito especial que vamos lembrar ainda no capítulo 3. Manilda, Charles, tem algumas pessoas que eu ainda não conheço, né? Mas são guerreiros de oração, são gente que o Senhor tem colocado em nossa vida a partir do Instagram. E ontem eu disse que falaríamos mais coisas sobre o nosso perfil aqui no Instagram. E como é maravilhoso saber que Deus tem colocado pessoas que estão dispostas a se unirem. E no capítulo 3 de Neemias fala muito disso, né? Fala de comunhão, de companheirismo, de respeito. E além de tudo, todas as questões marcantes dessa nossa campanha, tem o fato de que no primeiro dia da campanha eu me preparei para começar a nossa live. Quando eu abri a live eu não conseguia fazer pelo Instagram porque o meu número de seguidores era menor do que o necessário, do que o número mínimo, né, a quantidade mínima. Isso eu já falei algumas vezes aqui. E 7 dias depois eu estava abrindo a live no Instagram, porque eu precisava de pelo menos 1.000 seguidores para começar. O que eu não contava é que 21 dias depois, no 7º dia, e depois no 3 vezes 7, aos 21 dias, passado 3 vezes 7 dias, eu estava aqui louvando a Deus, agradecendo a Deus por termos chegado a 2.000 seguidores. Eu glorifico a Deus porque eu não imaginava
de, nesses poucos dias, na verdade, dobrarmos o número de seguidores necessário para a live. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos os nossos seguidores e dizer que nós podemos continuar expandindo, alcançando pessoas. Ontem eu estava fazendo uma live que eu estou fazendo toda terça-feira às 10 da noite. O tema geral é programadamente, e lá um companheiro legendário da Guatemala deu uma saudação. Então nós estamos alcançando aí outros países, inclusive. Eu louvo a Deus por isso, muito mesmo. E agradeço a você que mobilizou, naqueles dias. As nossas amadas irmãs aqui, ovelhas, se mobilizaram, pediram pessoas para se inscreverem. O meu filho chegou e me deu uma orientação com respeito a uma forma de alcançar pessoas, e nós então trabalhamos nisso, e hoje estamos aqui com mais de 2.000 seguidores, 2.000 guerreiros, 2.000 companheiros. Glória a Deus. Vamos alcançar um número maior, porque cada amigo tem amigos, e esses amigos vão se multiplicando para a glória e honra do nome do Senhor. Eu quero hoje, como eu disse, eu achei que hoje eu já ia começar lendo o capítulo 4, mas o Senhor está me levando, me levou a lembrar de algo muito importante que não podemos passar do capítulo 3 sem falar. A questão da nossa participação naquilo que Deus está fazendo. Há algo muito precioso que Deus nos deu, que é o poder da escolha. Muitas vezes erramos, não sabemos utilizar esse presente maravilhoso, mas a verdade é que é um presente de Deus. Na verdade, é algo que o Senhor nos deu como um presente, mas também como uma responsabilidade tremenda. Eu jamais duvidei, eu sempre vou crer que Deus tem algo tremendamente maravilhoso e grandioso para fazer na nossa cidade, nas nossas cidades, nos nossos estados, na nossa nação, na sua nação. Se você está vivendo ou é de outra nação e está vendo essa live de oração, então, na realidade, nós, diante de uma grandeza... Obrigado, amor. Diante de algo tão especial que é a obra que Deus está fazendo e que fará na nossa cidade, nós temos como é que eu diria? Nós temos a oportunidade de escolher se vamos ou não participar. Há pouco tempo eu ouvi um pregador dizendo que alguém disse para ele que o mundo estava em crise, o país ia entrar em crise, o país ia ter uma crise muito forte. Os noticiários, os cientistas políticos, as pessoas estavam prevendo uma grande crise, e ele disse para aquela pessoa: mas eu não quero participar não, eu não vou participar. Como assim não vai participar? Não, eu não quero participar de crise, porque com o meu Deus não há crise. Então, na verdade, a grande obra que o Senhor vai fazer na minha cidade, na sua cidade, nas nossas cidades, isso é certo. A questão é se eu quero ou não participar. Quer ver uma coisa interessante que a gente passa meio que despercebido nesse
nesse capítulo 3, é que está registrado o nome de todas as pessoas que participaram, de todas as famílias que participaram. É interessante que se faz uma ação, se faz um casamento, então eu faço uma lista de convidados. No caso da obra de Deus, Deus não faz uma lista de convidados. Deus simplesmente coloca uma folha em branco e coloca lá: a obra que eu irei fazer é essa aqui. Então quem quer participar, assine o seu nome. Eu me lembro de uma vez que eu tive que decidir algo muito especial na vida da igreja onde pastoreava. Então eu fiz um cabeçalho e eu ali expliquei o que eu queria, o que Deus estava nos conduzindo a fazer. Mas eu então coloquei ali uma folha em branco para que quem quisesse participar assinasse ali. Foi incrível, porque a igreja toda assinou aquela folha chorando, entendendo a importância de tudo aquilo. Aqui nesse caso é como se Deus falasse, eu vou usar o nome da minha cidade, Deus falasse, eu vou fazer uma grande obra na vida da cidade de São Miguel do Guaporé, em Rondônia, e a folha em branco dizendo, você quer participar ou não? E aqui no livro sagrado, na Bíblia Sagrada, há muitos nomes escritos. Se você for no livro das Crônicas, por exemplo, mas aqui em especial em Neemias, você vai ver muitos nomes, muitas famílias sendo registradas como aquelas que participaram da obra. A questão é, eu quero participar? Eu quero que meu nome seja registrado na história da eternidade como alguém que participou da grande revolução de avivamento, de despertamento, de salvação que aconteceu na minha cidade? Pois bem, eu quero então hoje destacar 2 versículos desse texto, de que fala de 2 classes de pessoas, que fala de 2 decisões. O primeiro versículo é o versículo 5. Na primeira parte do versículo nós vamos ver ali quando fala dos tecoitas, e ele vai falar que eles estavam ao lado. Nós já falamos aqui sobre estar ao lado. Mas a segunda parte do versículo é a que eu quero destacar nessa manhã, vai dizer assim, porém, olha o porém aí, porém os nobres não submeteram a cerviz ao serviço do seu Senhor. Os nobres não submeteram. Os nobres não quiseram participar. Eu não sei como você se vê, mas quando nós falamos ontem de respeito, nós falamos lembramos que a Bíblia nos ensina a sempre ter o outro superior a nós. E se eu me acho nobre diante de Deus, eu preciso entender que o outro é nobre. Mas quando eu simplesmente me acho nobre diante das pessoas, diante do outro, é como se eu fosse melhor. É como se eu fosse maior. É como se eu fosse aquele que não precisa fazer nada, porque o que eu tinha que fazer já fiz. A verdade é que existiu uma classe de pessoas naquele meio, de pessoas tão sofridas e necessitadas de uma reconstrução,
Existia ali umas pessoas que se viam como nobres. Eles eram os nobres, e os nobres não quiseram se curvar, não quiseram se submeter a uma liderança, não quiseram submeter a uma liderança e participar daquilo que Deus estava fazendo, que era um grande milagre de uma reconstrução de um muro inteiro de uma cidade em 52 dias. Essa é a primeira classe que eu quero lembrar você. Capítulo 5, versículo 5, parte B do capítulo 3 de Neemias. Outro pessoal, a outra classe de pessoas estão no verso 26. Vai dizer assim: ora, os netineus habitavam em Ofel até defronte à porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Os netineus eram pessoas não judias que foram recrutadas, que foram dadas a Israel para fazer o serviço. Eles faziam o serviço, vamos imaginar, o serviço inferior. Eles eram pessoas consideradas inferiores. Eram pessoas, talvez nem consideradas, mas desconsideradas. Eram pessoas que não tinham nenhuma nobreza entre o povo de Israel. Era um povo meio que irrelevante. Porém, os netineus foram registrados aqui nessa construção como aqueles que estavam juntos, participando da reconstrução, enquanto os nobres, que eram parte do povo, que eram pessoas que estavam inseridos como povo de Deus, eles não quiseram se dobrar e se submeter ao serviço, à grande obra. Eu tenho entendido que os netineus, esses chamados netineus, possivelmente os descendentes dos gibeonitas, que foram poupados e que foram colocados como cortadores de lenha, como aquelas pessoas que faziam o serviço pesado no tabernáculo, foram dados aos levitas. Era como se fossem os empregados dos levitas, talvez escravos, mas eles estavam lá sendo registrados como aqueles que quiseram participar da obra. Estão registrados como alguém que se inseriu no propósito de Deus na reconstrução da cidade. Enquanto que parte do povo, que se considerava nobre, ou que eram chamados de nobres, não quiseram se submeter ao serviço. Então eu quero dizer para você que muitas vezes o Senhor tem colocado no meu coração o seguinte: a obra será feita, eu estou declarando para o meu povo que a obra será feita, mas eu não vou forçar ninguém, eu não vou fazer com que as pessoas participem de forma obrigada, forçada, mas eu estou colocando à disposição para quem quiser inserir o seu nome na história da revolução espiritual que vai acontecer na vida da sua cidade, da reconstrução, da restauração. E a pergunta hoje é: eu quero participar? Ou eu sou aquele que me considero tão nobre que não devo participar de algo assim, que para muitos é algo incerto porque nós não estamos vendo, mas a Bíblia vai dizer que a fé é o fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que você não vê. Então, na realidade, existem duas classes de pessoas aqui. Uma que não era parte do povo e que fizeram parte da obra. Outra que era parte do povo e não fizeram parte da obra.
eu quero convidar você hoje a pensar sobre isso. Se eu quero ou não fazer parte dessa obra. Hoje é o nosso 22º dia de campanha. A Bíblia vai dizer que tudo o que fazemos está sendo registrado no livro do Senhor. Tudo o que fizermos. Então quero dizer para você que a sua participação na grande obra que o Senhor está fazendo já na sua cidade, está sendo registrado. Então, não é o Senhor que decide se eu vou participar. É o Senhor que decide que obra será feita, a obra que será feita, quando será feita. Mas Ele não decide se eu vou participar. Quem decide isso sou eu, entendendo que eu faço parte, que fazer parte é incrível, que fazer parte é maravilhoso. E quantas vezes não fazemos parte porque nós temos as nossas próprias ocupações. E eu não posso me ocupar com as coisas do Pai porque eu já tenho as minhas. Então eu preciso entender que entre esse povo tinha parte do povo que não queria fazer parte da obra. Tinha gente fazendo parte da obra que não era parte do povo. O que eu entendo aqui? A obra será feita. Vamos imaginar que o Senhor precise de 10.000 pessoas para fazer essa obra. É só uma suposição. Mas nós temos 9.000 do povo que quer fazer. Então, pode ser que esse 1.000 que resta, essas 1.000 pessoas que restam, o Senhor vai usar pessoas que jamais imaginaríamos que faria parte da obra. Pessoas que muitas vezes, como os netineus, são desprezados até mesmo pelo povo de Deus. São ignorados, são colocados à margem. Mas deixa eu falar com você uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você que talvez é até parte do povo, mas diz assim, eu sou tão pequeno, eu não vou conseguir, eu não sei fazer nada. Você está muitas vezes se auto-desprezando, se auto-menosprezando para fazer a obra. Deixa eu falar uma coisa para você. Paulo disse que nós muitas vezes somos considerados lixo do mundo. Mas tem uma coisa que a gente às vezes não para pensar, é que Deus não tem lata de lixo. Deus fez tudo muito bom e perfeito a seu tempo. E se você está nesse tempo, nessa cidade, se você está nesse tempo participando de uma campanha de reconstrução espiritual de uma cidade, é porque há um propósito de Deus em que você esteja nesse tempo fazendo parte. Mas mesmo assim, quem decide se vai fazer parte ou não é cada um de nós. Então qual que é o desejo do meu coração? É que você, assim como eu, decida fazer parte da grande obra que o Senhor está fazendo. Há uma parte do muro que só você pode construir. Há uma parte do muro que Deus quer que você construa. E talvez, para preencher a brecha, para não deixar brecha naquilo que os nobres não querem fazer, pode ser que Deus use os netineus.
e aprove a Deus usar os netineus. E aprove a Deus que netineus do nosso tempo, os desprezados do nosso tempo, os marginalizados do nosso tempo, os loucos do nosso tempo, os improváveis, aprove a Deus que eles queiram, que decidam e que entendam a relevância da obra que Deus está fazendo. Então, nesse tempo, eu quero convidar você para orar mais uma vez. E que você faça parte desse time maravilhoso. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos aqui na Tua presença. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu estou orando com pessoas aqui que estão dizendo, eu quero fazer parte. Eu estou orando com pessoas aqui que ainda não haviam pensado na importância que há em escolher fazer parte, porque o Senhor não está nos forçando a fazer parte, nos obrigando, mas a folha da assinatura da presença está em branco na nossa frente, para que nós possamos colocar o nosso nome lá dizendo, Senhor, eu quero participar. Então, Deus, coloca o meu nome na lista. Eu quero participar. Eu quero ver essa grande obra acontecendo. Eu quero fazer parte disso, porque o Senhor é maravilhoso e tudo que o Senhor faz é maravilhoso. E fazer parte do que o Senhor faz é tremendo. Ó Deus, a Ti toda a honra e toda a glória. Nós clamamos para que o Teu povo seja despertado para a relevância da nossa participação na grande obra do Senhor. Relevância para nós. Pai, que todos aqueles considerados netineus do nosso tempo sejam visitados pela Tua presença e possam também fazer parte. Mas que o Senhor venha despertar os nobres do nosso tempo, para que os nobres do nosso tempo entendam, Deus, a irrelevância de uma nobreza humana, de uma nobreza financeira, para entrar, ó Deus, para a nobreza de servir ao Senhor, para a nobreza que há em dobrar a nossa cerviz e nos submetermos ao nosso Senhor. Pai, muito obrigado. Abençoe a cidade, abençoe a família, abençoe o estado, abençoe o país de cada pessoa que está nesse grupo de guerreiros de oração. Nós clamamos pela reconstrução, pela restauração da nossa cidade, para o grande milagre do Senhor sobre a nossa cidade. É a nossa oração, é o nosso pedido, é o nosso clamor a Ti. Fazemos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã, às 5 da manhã, se Deus assim quiser. Lembrando que também amanhã, quinta-feira, nós teremos o nosso encontro de estudo da palavra às 19h30 no nosso templo. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.